Oi, gente. Bom, o vídeo de hoje é o desamparo não é eterno, né? Vocês vão entender por conta do título, né? Apesar de parecer que talvez durante a vida toda a gente nunca vá conseguir fazer as coisas que a gente quer, porque a gente tá numa situação assim social até que a gente olha como limitante. Ainda assim, é preciso, não é se iludir, mas é preciso acreditar de que a gente pode fazer aquilo acontecer, mesmo sendo assim bem difícil. E eu falo isso, não quero assim pautar muito o meu discurso, porque eu consegui, você consegue. Longe disso, porque eu acho isso muito individual, né? Mas, bom, né? Por que que esse vídeo começou? Eu, recentemente, essa semana, recebi a notícia que a minha psicoterapeuta, no caso a minha psicóloga, quer me dar alta. 6 anos, gente. 6 anos que a gente tá nessa. E finalmente eu vou receber alta. E minha última sessão seria a sessão de quinta-feira, mas eu comentei que eu queria ter uma última mesmo, porque ela comentou isso já no final. Aí eu falei, né, que eu queria ter, de fato, uma sessão de encerramento, de despedida. Eu queria muito poder ir onde ela atende atualmente presencialmente, né, para eu poder fazer uma despedida decente, mas não vai ser possível, porque ela tá no Rio Grande do Sul e eu tô aqui no Amazonas, literalmente, né, norte e sul do país. É, e eu, nessa sessão que eu tive de quinta-feira, a gente falou muita coisa sobre o quanto que, desde que eu comecei a terapia, basicamente uma das coisas que eu tive que aprender a fazer é fazer, né? Porque eu era do tipo de pessoa que eu reclamava muito das coisas que não me aconteceram ou que eu não fiz, mas não assim num tom de arrependimento também, mas eu reclamava muito de que eu não fazia, né? O que também, né? Mas e até eu tenho uma tarefa que envolve elencar essas coisas, né, para a próxima sessão, que é só daqui, sem ser nessa quinta, na próxima. Então, é, é um pouco disso. E eu não sei se vocês já ouviram aquela frase de que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. E eu acho que essa frase, para falar desse quesito em específico, é muito significativa, porque de fato, e quando eu falo desamparo, não é eterno, é porque, eu não sei se vocês já ouviram também, muito por conta de que eu acompanho, né, a parte, como é que é, de psicologia das redes sociais, que às vezes a pessoa, para compensar o desamparo que ela sofreu na infância, negligência, ela começa a compensar fazendo pelos outros o que ela gostaria que tivessem feito, né? Então, ela não pega todo esse potencial criativo para ela. Ela quer compartilhar com os outros porque ela sente que assim ela está fazendo o que ela gostaria de ter vivido, né? E eu, infelizmente, me dei conta de que eu era esse tipo de pessoa de que, ao invés de eu fazer por mim, eu acreditava mais nos outros. Então, é, toda essa questão, basicamente, quando eu falo que o desamparo não é eterno, é porque em algum momento eu tive que parar de ser essa pessoa que dá tanto amparo para os outros, mas não se ampara, né? Começar a retomar um pouco a minha autonomia e poder me dar certo amparo, porque eu criei a consciência de que eu nunca vou ter, talvez, né? Mas meio complicada a minha situação de eu nunca vou ter esse amparo que eu nunca tive. Então, é mais fácil que eu, de alguma forma, me ampare do que eu ficar sempre doando, do que esperando receber de alguma forma, ou então tentando pagar alguma coisa que eu não tive, o que é curioso de alguma forma, né? E nesse tempo todo, quando eu tava pensando nesse vídeo, né, desde que a minha psicóloga falou sobre me dar alta,
eu me dei conta disso, sabe? De que o desamparo não é eterno. E de fato, porque agora, né, que eu tô às portas de sair do Brasil, toda essa questão, realmente, assim, o desamparo não é eterno, porque eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, vamos dizer assim. E mesmo sozinha, com medo, sem saber basicamente o que que eu tinha que fazer, eu sempre dei um jeito, né? Eu perguntava, eu tirava dúvida se eu achava, tipo, ah, vou perguntar de tal pessoa pra saber o que que eu faço com relação a isso. Então, é um pouco disso. E eu acho que muito desse amparo que eu comecei a ter, vamos dizer assim, foi porque eu tive a coragem, talvez, de falar o que eu precisava, né? Ou de comunicar para outras pessoas as coisas que eu queria comunicar. Por exemplo, pedir ajuda, que 6 anos de terapia, o que não é fazer terapia, senão um grande pedir ajuda, né? Então, é, o desamparo meio que diminui quando a gente começa também a entender que sozinho a gente, né, não consegue muita coisa. Eu sei que é, nesses tempos atuais, né, do neoliberalismo, a gente se espelha muito nas personalidades que de alguma forma conseguiram conquistar alguma coisa, né? Só que o vencer é também uma construção, acho que, do nosso tempo, no sentido de que a gente está no capitalismo, então o que é o vencer no capitalismo, né? É aquele negócio da cultura do self-made, a pessoa que chegou lá, sendo esse lá, sabe Deus o que, representativo, né? Ele muda, esse vencer muda, né? Conforme o país, a cultura, as gerações. Então, o que é vencer para um Gen Z, para um Millennial, para um Zennial feito eu, né? Que nasci bem na transição entre uma coisa e outra. Então, é bem assim sintomático, acho que dos nossos tempos, principalmente quando a gente pensa no capitalismo, neoliberalismo, essas coisas, a gente pensar que vencer é uma coisa muito individual, né? Sendo que a gente, o ser humano mesmo, a gente não faz nada sozinho. Por que que eu digo isso? Vamos começar o momento professoral aqui, tá? Isso que vocês veem, que você olha no espelho, né? Não sei se todo dia, mas é um amontoado de células. Para que a gente tenha pele, é preciso que milhões de células se agreguem, sabe? O nosso intestino também é um ecossistema inteiro, vamos dizer assim, de bactérias e com o nosso próprio corpo, né? Porque as bactérias são externas. Então, assim, a gente não faz nada só, nem para existir isso aqui tudo, a gente não é sozinho, né? A gente não é um ser unicelular. Então, é bem é bem difícil quando, né, vem esse momento, né, dessa questão que ainda tá rolando, né, da vaquinha, é, que a influencer lá foi falar da doutoranda, que ela falou, ah, porque eu nunca tive nada, nunca tive apoio, nunca tive nenhuma. Então, assim, ah, eu até comentei isso para outras pessoas, amiga, se você, aquela, né, se ela for ver esse vídeo, né, nunca se sabe. Assim, se você né, nunca teve muito, tipo, não é porque você não teve que os outros não têm, os outros têm a obrigação de não ter também, né? Então, assim, infelizmente, né, eu acho, eu entendo por esse ponto, né, que a gente que cresceu sem muitos recursos financeiros, né, ou muito escassos, a gente, de alguma forma, sente, né, quando a gente vê uma pessoa tendo certas coisas como apoio familiar, acolhimento familiar, que às vezes é difícil a gente ter, né? Quando a gente vem de famílias de situações difíceis, então é, é complicado. Até eu entendo também quando esse sentimento de ter inveja das pessoas que têm uma família legal, uma família funcional, né? Ou então uma família que, assim, não é nem rica, mas é que tem, acho que planejamento financeiro, mas condições financeiras agradáveis.
Então, é compreensível de onde vem esse tipo de sentimento. E acho que a gente não deveria ficar, nossa, é, como é que é? Se repudiar por sentir esse tipo de inveja, né? Então, o negócio é uma coisa que eu falei para uma amiga minha. O problema não é sentir, o problema é o que a gente faz, né? Ou deixa de fazer também. Com esse sentimento, por exemplo, se apaixonar, acontece. Agora, o que que você faz com isso? Aí é que, né, é a alma do negócio, né, vamos dizer assim. Então, é um pouco disso, sabe? Finalmente. Mas, realmente, gente, assim, eu acho que realmente eu precisava de 6 anos de terapia pra finalmente, né, compreender algumas coisas direito. Mas o desamparo não é eterno. E só agora, com 30 anos, e porque eu estou nesse contexto de sair do Brasil, que eu realmente posso dizer, assim, com tranquilidade, que o desamparo não é eterno. E às vezes, né, a gente também tem que procurar um pouco. Eu acho que é meio esquisito, né, o que acontece com a gente na infância, porque ao invés da gente. Só que não é completamente compreensível uma criança pensar essas coisas porque não tem um adulto decente pra falar pra ela que não é assim, né? Mas uma pessoa adulta, de fato, né, com a cabeça no lugar, que vai falar, olha, você não tem que se sentir culpado pelos problemas dos seus pais, sabe? Então, é um pouco disso. Acredite, o desamparo não é eterno, mas também a gente tem que criar a rede de amparo. Acho que nem diria rede de apoio, mas a rede de amparo. Eu preciso saber, assim, ser vulnerável também. Então, o desamparo não é eterno, mas também saiba criá-lo. Melhor, criar o amparo, né? A rede de amparo. Porque não dá pra, assim, falar, olha, se você se isolar, viver debaixo de uma pedra, você vai conseguir. Não, não, não vai. Ainda, eu acho que tem um poema, não lembro de quem é, mas eu vou deixar aqui se eu achar na internet, que é que é preciso várias para fazer, para tecer, né, amanhã ou o amanhã, né? Então assim, mas é verdade, é preciso um esforço conjunto para que a gente consiga um sucesso, vamos dizer assim. E quando a gente fala de sucesso, não é só vencer na vida, ou sei lá. Mas, por exemplo, para alguns, né, no caso, eu tiro por mim. Foi preciso várias andorinhas. Eu, a minha psicóloga, a cartomante, o tarô, várias coisas aí. Eu preciso várias andorinhas para que a andorinha aqui consiga, né, voar mais um dia. Então, assim, é bem isso. Acredite, em algum momento, quando você também fizer a sua parte, né, que não dá para dizer, ah, porque eu sou uma pobre coitada. Não fique nesse lugar de vítima, tá? No caso, sofra, chore com tudo isso, mas no outro dia vamos levantar e vamos fazer, sabe? Vamos fazer o que nos cabe a respeito de tudo da vida, porque o mundo não para, infelizmente, né? Já começou a parte dura, né? O mundo, infelizmente, é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho assim, mas ainda é preciso acreditar no amanhã. E mais importante, assim, pelo menos pra você, tem que acreditar no seu amanhã, sabe? Porque, infelizmente, é isso. A vida é um moinho. Mas, né? A gente não, entra, não vai, não vai estar todo dia no moedor, né? Apesar de que a gente vive no capitalismo. Então, em tese, sim. Mas, né? Infelizmente, vamos colocar, né, nosso negócio, às vezes, meio no bolso e vamos fazer as coisas também acontecerem.
Só se lamentar porque o mundo é desigual também não dá em nada, né? Vamos nos organizar. Inclusive, a revolução é um esforço conjunto. Vamos nos organizar, vamos nos juntar e vamos fazer a revolução. Então é isso. O desamparo não é eterno. Mas se junte. Se junte. Une aí o amiguinho, o Lé com o Cré, o Tico e o Teco. E vamos lá. Vamos lá fazer. Porque ficar parado não vai dar em nada. E é isso. Bom domingo para vocês.